Fala, rapaziada. Ó, esse é o quarto vídeo sobre a entrevista do produto que a gente está investigando, tá? E ah, a gente vai começar com a Tássia. E a Tássia, ela tinha um canal de 200 inscritos e saiu para mil e pouquinho ali, mil, se eu não me engano, 1.300, em pouco tempo, se eu não me engano, foi 2 meses. E a gente conseguiu identificar nessa entrevista, por exemplo, uma dor que ela tem que a maioria das outras pessoas que a gente falou também, as outras três pessoas, na parte da edição, essa é uma das maiores dores que as pessoas têm. Mas essa é uma dor que ela é tecnicamente difícil de resolver assim, tão rápido, né? E aí, vou deixar a entrevista aí com vocês, mas se você está acompanhando essa série, sabe que a gente está conversando com criadores de conteúdo no YouTube, tentando investigar qual que é uma das maiores dores de criar conteúdo, que a gente quer criar uma ferramenta para ajudar criadores de conteúdos, incluindo a mim, né, que estou nessa jornada, estou querendo compartilhar aí minhas ideias, os aprendizados que eu tive nos últimos 15, 17 anos, e tentar também aprender ferramentas novas. Né? Tem bastante ferramenta para a gente aprender aí com essas novas questões de inteligência artificial, e eu quero trazer a minha perspectiva para vocês, tá? Então fiquem aí com a entrevista e é isso. Se vocês quiserem, deixa um like, me sigam lá no LinkedIn, tô deixando aí embaixo. E também se vocês quiserem deixar algum tipo de comentário, deixa aí um comentário, compartilha, deixa um like. Isso aí vai me ajudar a saber se é um vídeo que você gosta ou não e criar mais conteúdos como esse, tá bom? Então é isso, valeu. Olá, Ítalo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Tava no mudo aqui. Perfeita. Não tem Tá problema. bom? Tudo bem, e você? Maravilha, tudo bem por aqui, graças a Deus. Desculpa os 2, 3 minutinhos aí de atraso, tá? Imagina, tá Chegando em tudo casa, certo. tá chovendo. Tá na Ásia, né? Tô na Indonésia. Legal. Tá, eu não quero tomar muito teu tempo. Tá, Esse é um papo bem informal aqui, tá? A gente vai conversar um tranquilo. pouco sobre conteúdo, criação de conteúdo no YouTube e outras redes, tá bom? Eu Tá, não quero te vender nada. Algumas pessoas acham que eu quero vender alguma coisa, mas eu não quero, eu só quero pesquisar mesmo, tá? tá, tranquilo, perfeito. Eu vou começar te perguntando, você tem canal no YouTube? Qual que é o objetivo do canal? Conta um pouquinho dessa história. Tá. Então, ainda sou bem pequena ainda, né? Eu tenho um canal no YouTube, ele chama Não Sou Nômade, e a ideia é falar sobre que existem outros caminhos ao invés do caminho tradicional que a gente é ensinado, né? Então, é um pouco. Eu não gosto de falar de né, meu nicho não é transição de carreira, eu não gosto de falar sobre isso, mas eu acabo falando um pouco sobre como entrar no digital, freelancer, que são coisas que eu conheço um pouco, que eu já tenho um pouco de experiência, um pouco de nomadismo digital. Então, são coisas que a gente pode fazer para ir para outros caminhos que não o caminho tradicional, porque tem muita gente atrás disso, querendo entrar no digital para ter uma vida um pouco mais flexível, seja para viajar, ou seja para só ficar em casa mesmo, ter um pouco mais de tempo com a família. Então, é um pouco sobre isso que eu falo. Hoje tô focando no YouTube, eu tenho 1.500 só inscritos por enquanto. Ainda é um canal bem pequeno, mas eu tô focando no YouTube, então eu tô postando 2 vídeos por semana, vídeos longos, e eu tenho também uma conta no Instagram que é menor ainda, eu tenho acho que 340 seguidores. Tô começando a mudar um pouco o modelo, mudei um pouquinho, tô tentando direcionar um pouquinho a minha estratégia, porque eu não quero, minha estratégia e meu posicionamento, porque eu não quero ser vista como nômade digital, porque eu não vou ficar fazendo isso minha vida inteira, é só um período mesmo. É, então, eu estou nessas duas redes. Eu comecei antes do Substack também, mas eu ainda não consegui dar muito foco. Agora até estou vendo o Substack Pro lá do Jonas para me dar umas luzes, umas dicas e retomar no Substack. Mas a ideia é ficar com as três redes e daqui a pouco também começar a fazer umas pesquisas para talvez criar um infoproduto que possa realmente ajudar as pessoas a fazer essa mudança para o digital. Legal. Você consegue me mandar o teu canal aqui? Eu não achei aqui no YouTube. Será que eu consigo mandar aqui? Peraí, deixa eu olhar aqui.
te mandar, peraí. Eu tô no celular, olha um pouquinho menor, mas acho que dá pra conseguir abrir aqui, peraí. Vou te mandar aqui. É. Por aqui mesmo ou pelo... Pode ser por aqui mesmo. Será que... Não tô achando... achei aqui. Deixa eu dar um oi que eu acho que aparece para você. Aí, apareceu. Acho que agora foi. Deixar aberto aqui. Esse assunto me interessa também. Acho legal. Eu acho que e tá tendo uma repercussão bem legal. Por mais que seja pequeno ainda o canal, ele tá tendo uma repercussão bem legal. Assim, tô tendo vários feedbacks bem positivos, por isso que até eu gostaria de agora já começar a fazer essa pesquisa para entender um pouco melhor a dor das pessoas, para tentar construir talvez um mini curso, alguma coisa pequena por enquanto, para começar, assim. Legal. E me conta um pouco do teu último vídeo. Como foi o processo de criação? Você faz sozinho, não faz? Como que Eu funciona? faço, eu faço tudo sozinha, acho que até pelo tamanho do canal, né? Eu ainda sou pequena. Eu acho que a primeira coisa que eu vou querer, assim, com certeza, vai ser ter um editor para me ajudar, mas ainda por enquanto, eu ainda não quero, porque assim, toma muito tempo, pelo menos para mim, né? Eu sei fazer e tal, mas me toma muito tempo que eu poderia estar usando para fazer de trabalho mesmo. Mas eu faço tudo sozinha, eu faço roteiro, né, sozinha, a parte das ideias, né, eu também uso um pouco um Notion lá para organizar todas as minhas ideias, eu já tento deixar um pouco mais organizadinho com o tema que eu vou falar, se tem alguma referência, se eu já tenho ideia de título, eu já tento pegar a ideia de título antes, ideia de thumbnail também, para cada um eu deixo uma linha assim, e aí Tássia? eu faço o roteiro sozinha também, eu uso inteligência artificial, mas de forma inteligente também, eu escrevo tudo eu mesma, e depois eu peço algumas dicas para aprimorar para inteligência artificial. Depois eu gravo também sozinha e faço a parte da edição sozinha e posto. Até meus vídeos eles são bem simples, acho que até por isso mesmo, que acho que se eu deixar ele mais, se eu colocar mais coisa ainda na edição dele, eu acho que vai me demorar mais tempo ainda. Então, oi? Ah, alô? É que tu tá tendo um Tá me delayzinho ouvindo? aqui. Eu acho que a internet tá um pouquinho ruim, mas deu para entender. Ixi. Depois de escutar tudo que você falou. Tássia, tá me escutando? Alô, Alô, Tássia? Ítalo? Agora voltou. A internet aqui era meio ruim, então eu troquei de Wi-Fi aqui para ver se melhorava. Você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo sim. Deu para escutar. Deu uma travadinha, mas deu para escutar. Eu tinha te perguntado Ah, sobre o último vídeo, né? E você comentou um pouco ali do processo, da ideação, pesquisa. Me conta um pouco mais de profundidade, assim, por onde você começa, o que que toma mais teu tempo hoje. tá. Por onde eu começo? Eu acho que agora, como tá, né, com um pouco mais de tração, o canal, e tá tendo um pouco mais de comentários, eu às vezes até parto de algumas ideias de comentários mesmos, algumas questões que são um pouco mais recorrentes, consumindo também outros tipos de, como é que se diz, de conteúdo, não só no YouTube, de ideia. Qual foi a segunda pergunta? Desculpa, eu me perdi aqui. Qual dessas etapas durante a criação que te consome mais tempo, assim? Aqui, tá. Eu acho que deveria ser um pouco a ideia, a parte de ter ideias e de já ter o título e já ter a thumbnail.
Mas eu acho que infelizmente ainda é a edição de vídeo, acho que é a minha principal dor do momento, assim. Eu acho que até ter ideia, assim, eu acho que ainda tem coisa para melhorar também, nessa parte de ter ideia e até, né, de envelopar bem, como dizem, né, que ainda tem coisa ainda para aprender, mas eu acho que contando a parte um pouco mais técnica, um pouco mais processual mesmo, acho que a parte de edição, e se eu for colocar uma segunda coisa um pouco mais de estratégia, eu acho que essa parte de envelopar, assim, ter certeza de que eu vou usar um título legal, que seja condizente com o meu posicionamento, mas também que atrai as pessoas para fazer clique. E é uma coisa que eu venho estudando também, então eu acho que, não sei, acho que é uma coisa que, pelo que eu escuto por aí, vem com o tempo também, né? Porque não é só o clique, depois do clique ainda tem, tipo, os 30 segundos, os primeiros 30 segundos que tem que estar bons, né? Que tem que reter as pessoas, e a retenção durante o vídeo também. Então, venho tentado estudar um pouco pelo YouTube mesmo, é, e para tentar melhorar sempre aí. Mas eu acho que a primeira coisa, né, é a edição, com certeza, e a segunda coisa que eu sei que eu tenho que melhorar é essa parte um pouco mais estratégica, principalmente de e talvez nem tanto de ideias, mas principalmente envelopar e reter, eu acho. Legal. Se a gente fosse enumerar assim por ordem de prioridade, a edição viria em primeiro, segundo lugar, essa parte de envelopamento, título, thumbnail, descrição, e uma terceira Sim. seria ideação, tipo, eh, gasta muito tempo pesquisando, alguma coisa nesse sentido, consumindo outros conteúdos para se Pra inspirar. Eu acho que, na verdade, não, porque já são conteúdos que eu gosto de consumir, então eu já consumiria mesmo se não existisse o canal. Então, acho que isso não me incomoda, pelo menos no meu nicho, não me incomoda tanto, assim, porque são coisas que eu pego do que eu já consumo, assim, então, ou, né, assim, claro, tem coisas que eu acabo consumindo a mais, mas eu acho que eu já consumiria esse tipo de conteúdo já de qualquer forma, então acho que não me toma muito mais tempo do que tomaria se eu não tivesse o canal. E como que brota as ideias dos vídeos? Então, eu acho que, né, ou hoje em dia que tá um pouquinho, né, com alguns comentários a mais, eu pego um pouco de comentários, de questões recorrentes, ou, coisas que eu imagino, né, pensando um pouco na minha persona, pensando um pouco no meu posicionamento, que eu acho que seja condizente com a dor, que seja interessante que as pessoas, né, queiram saber. Eh e aí, às vezes, sei lá, vem de algum conteúdo, mas aí vem meio que aleatório, assim, às vezes eu nem procuro, às vezes, tipo, eu tô escutando um podcast, aí eu tenho uma ideia, daí eu vou lá e anoto, ou falando com alguém, e aí, sei lá, e aí acabo anotando também. Eu acho que é por aí, assim. E aí eu vou, né, tenho o meu backlog lá de ideias de vídeo, e eu vou tentando organizar com o que eu acho que faz sentido em relação à ordem das coisas. Legal. E conta um pouco desse backlog. Você vai jogando tudo lá e você separa um dia na semana para poder revisitar e elaborar um pouco mais. Você usa roteiro. Como que é esse roteiro? Eu não eu faço no Notion, né, eu não separo um dia específico, é quando eu acho que tem necessidade. Eu tento fazer, sei lá, pelo menos as 2, 3 semanas para frente já ter um pouco mais organizado, mas eu acho que de forma, assim, meio que sem pensar mesmo, eu acabo vendo quase toda semana mesmo reorganizando, porque as coisas acabam mudando, né, às vezes eu tenho que mudar de ordem alguma coisa, ou eu penso em algum título que talvez faça mais sentido, ou eu vejo um vídeo que talvez possa me servir como referência. Então acho que as coisas, né, eu acho que acabo pelo menos, né, 1 ou 2 vezes por semana revisitando e reorganizando esse backlog. E o roteiro eu não deixo nesse backlog, eu tento fazer mais ou menos assim. Como eu tenho 2 vídeos que eu posto por semana, então, por exemplo, essa semana toda semana eu como que se diz? Eu faço o roteiro, eu gravo e eu edito 2 vídeos toda semana, pelo menos por enquanto, né. E então, e aí e esses que eu tô fazendo para essa semana, por exemplo, vão entrar para a semana que vem. E então é sempre eu tento fazer mais ou menos assim, mas o roteiro eu acabo fazendo
depois, né? O que eu tento deixar nesse backlog, eu tento deixar principalmente título, ideia de thumbnail, alguma coisa assim que eu acho que tem que falar, que talvez vá entrar para o roteiro, mas o roteiro em si mesmo eu deixo mais perto da gravação mesmo. Eu faço, por exemplo, hoje eu vou fazer o roteiro de um vídeo que vai sair na semana que vem. Vou fazer o roteiro e já vou gravar direto. Normalmente eu faço um dia, eu deixo para roteiro e outro dia eu gravo. Mas hoje em específico eu vou fazer os dois juntos para esse vídeo em específico aí. Legal. E me conta um pouco sobre o roteiro, por exemplo. Você usa algum tipo de ferramenta? Que tipo de modelo de roteiro você mais usa, gosta de usar? Eu normalmente eu tento trabalhar bem a introdução. Eu tento escrever eu mesma, assim, né? Então eu tento trabalhar bem a introdução com aquelas diquinhas que a gente sabe um pouco, né? Que você tem que confirmar o título assim que chega assim que começa o vídeo, criar uma certa coisa de conflito e contexto e tal lá. Eu tento escrever um pouco e depois eu escrevo principalmente as minhas principais ideias que eu quero falar no livro, no vídeo. E, e depois eu coloco no GPT também para o GPT me ajudar a falar se acho que tem alguma coisa a mais, se tem alguma coisa que eu esqueci, porque normalmente eu não escrevo o roteiro linha por linha, só a introdução que eu deixo meio que amarradinha, mas depois o resto eu tento fazer meio que por bullet points e depois eu prefiro ir falando, tipo, pensar bem antes, mas depois ir falando. Então, eu faço mais ou menos assim o roteiro e aí eu peço eu acho que fica um pouquinho mais natural, assim, sabe, do que você ficar lendo o roteiro inteiro. Sim. E aí depois eu peço para o GPT, então, dar uma olhada depois, assim. Até porque essa questão de natural, né, até porque acho que uma parte do meu posicionamento que eu gostaria também é de meio que parecer que tá fazendo uma conversa mesmo, assim, sabe? Que não que é uma coisa mais robotizada e Tem a sua super produzida personalidade, e né? tal. Exato. Entendi. Legal. Voltando um pouco na parte de ideias ali. Você vai jogando no backlog. Quando você vai resgatar a tua ideia para poder começar a produzir, você faz uma pesquisa antes? Como é que funciona? Vai no GPT, começa a elaborar, busca vídeos, referências, thumbnails. Sim. Como é que funciona esse processo? Sim, eu às vezes, né, às vezes quando eu vou consumindo, eu já acho talvez alguma referência que não necessariamente tem a ver com o assunto que eu tô falando, mas às vezes é uma referência que eu acho que a thumbnail pode funcionar para o meu, eu já deixo também lá nesse backlog. Então, se eu já tenho, então às vezes eu já tenho essa referência tanto de thumbnail, ou referência barra ideia, né, já o que eu acho que tem que colocar na thumbnail, e de título, mas caso eu não tenha, aí eu dou uma pesquisada no YouTube mesmo, a princípio. Acho que aquele vídeo aqui também ajuda bastante. Eu tenho só a versão gratuita, né? Então, mas ela já me ajuda um pouco. Então, eu vou no YouTube, às vezes no Google mesmo, e às vezes daí também no GPT também. Eu uso também o GPT, mas eu tento usar um pouco de forma um pouco, como é que se diz, inteligente, né? Porque às vezes, principalmente para roteiro, eu não gosto muito do GPT, porque às vezes ele escreve de uma forma meio, não sei, eu não gosto muito, meio exagerada às vezes. Por mais que você fale para não ser, às vezes ele usa umas coisas que eu não, umas palavras que eu não usaria, sabe? Então eu gosto de ajudar para ter ideia e depois para dar uma revisada antes de eu revisar, para ver, às vezes, sei lá, eu estou esquecendo de alguma coisa que eu poderia falar mais, assim, algum ponto importante. É, mas acho que é mais ou menos isso, assim, eu começo com esse backlog de ideias, às vezes já tenho previamente a ideia da thumbnail e do título, às vezes não, mas aí no caso, se eu não tiver, eu dou uma olhada no YouTube mesmo, começo pelo YouTube, às vezes eu vou pelo Google e aí o GPT também. Quando você fala assim, usar de maneira inteligente, explica um pouco assim, o que que seria de maneira inteligente? Acho que maneira inteligente, acho que modo de falar, assim, eu tento não usar para fazer tudo, assim, por exemplo, né, fazer um prompt, não faço tipo um prompt legal falando tipo, me dê o roteiro inteiro e eu vou usar dessa forma. Acho que não, acho que tudo, né, que a gente consome
tanto o que os inteligências artificiais dão para a gente, quanto o que a gente consome de outros conteúdos, a gente tem que olhar com um pouco com uma análise crítica, assim, né? Então, eu prefiro eu escrever, e escrever pelo menos a minha ideia do que eu quero e depois passar para o GPT, mas mais no sentido de me dar ideias extras, e não fazer por mim, assim, até para, de novo, voltar na parte de deixar um pouco mais natural também, né? Uhum. Talvez ideias extras, algum bullet point lá que eu não falei, ou talvez alguma coisa que faça sentido colocar, talvez até revisar, me dar ideias de outros títulos, às vezes eu tô me bloqueio lá num título, falo, putz, esse título não tá legal. Daí eu, né, faço um prompt lá e peço, olha, eu tô pensando em fazer esse título aqui, sei lá, você teria outras ideias de título que poderia me ajudar? Aí eu dou uma olhada, uma avaliada, ver se faz sentido ou não. E aí, se faz sentido, às vezes eu até acabo pegando uma ideia do que o GPT sugeriu. Então, acho que é mais nesse sentido, assim, um pouco como assistente, entre aspas, e não como uma pessoa alguma coisa que vai fazer tudo para você, assim, que vai fazer o roteiro completo e pronto, você vai usar exatamente do jeito que o GPT falou. Acho que é mais nesse Legal. sentido, assim. Acontece muito de você, de tipo, tá elaborando ali a questão do título e vir um título que você não gosta. Tem muita frequência de você pedir e repetir. Eu acho que varia muito, depende do prompt, né, também. Eu acho que se você dando lá aquela história de você dar bastante contexto, e aí eu acho que dá para retrabalhar, né, às vezes, né, vem coisa que eu não gosto nada, e eu escrevo lá, falo que não gostei de nada, e por quê, né, e dá um pouco tentar dar um pouco de direcionamento, assim, né. Eu participei uma vez de um treinamento com inteligência artificial, que a pessoa falou que, na verdade, o GPT o GPT ou qualquer um dos outros, né, é um estagiário, na verdade, que você tem que direcionar ele, na verdade, para ele te ajudar, né, da forma correta e não apenas falar: "Eu quero um roteiro, eu quero um título para um vídeo que eu vou falar sobre". Tá? Você deu uma travadinha. Tá me escutando? Nomadismo digital. Tipo, não tem muita maneira certa, a gente tem ou não. Que parte você escutou? Você estava falando do estagiário, aí travou. Ah, tá. Então, eu acho que, né, que essa pessoa, ela falou para tratar como um estagiário no sentido de que você tem que dar bastante contexto para ele educar, vamos dizer assim, né, você dá um pouco mais de contexto, falar, não gostei por causa disso, 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 quero ir para quero ir para esse outro caminho aqui, o que que você acha que dá para fazer e tal. Mas eu tento me basear bastante também em outros vídeos de YouTube, assim, mesmo que não tenha nada a ver com o meu com o meu nicho, mas, assim, pegar ideias e referências de coisas que funcionam, de combinações também entre thumbnail e título, às vezes alguma palavra, alguma forma que foi usada, não sei, alguma estrutura que foi usada, não para copiar exatamente, mas tipo para ter uma referência, porque na verdade o que já foi no YouTube que deu certo já está validado, né? Então tem mais chance de dar certo também no canal. Então é uma E coisa que eu uso bastante. tu consegue dar um exemplo do último vídeo que aconteceu? Eu vou chamar de desgaste, né? De repente, não sei se é a palavra certa, né? Mas a última vez que aconteceu isso de você tá fazendo um brainstorming ali de título, thumbnail, e você ficar alguns momentos ali, bons momentos, tentando achar algo legal que funcionasse. E aí eu queria que tu trouxesse, tipo, exemplos. Ah, o vídeo falava sobre esse tema e o título vinha uma coisa que não sei se tu tá conseguindo me entender. Não, eu te entendi, eu estou tentando pensar aqui, porque eu não lembro de um que inclusive o vídeo que eu vou fazer agora, que eu já tentei dar uma pensada mais ou menos nos títulos, que faz parte um pouco da minha estratégia, inclusive de
Tá, vamos tentar fazer o seguinte, está travando bastante. Você quer tentar desligar a sua câmera para ver se poupa um pouquinho de internet aí e ver se a gente consegue? fazer essa Mais fluidez? pesquisa, né? Eu poderia me ajudar e tal, a divulgar a pesquisa, vamos dizer assim. Ah, tá, vamos lá. Aqui. Consegue Será repetir a que resposta da última pergunta? Que travou na hora. consigo? Tá me escutando melhor, será? A Aparentemente está melhor. Eu princípio? vou tentar desligar a minha câmera para poupar um pouquinho aí Tá, também. tá. É, é, tá, tá, então eu não consigo lembrar exatamente de exemplos, né, mas acho que talvez essa última aí que é o vídeo que eu vou gravar hoje, inclusive, é, faz parte, né, de um pouco da minha estratégia que eu tinha comentado de fazer uma pesquisa, né, para entender um pouco melhor as dores da minha audiência. E eu vou divulgar neste vídeo, né, é um vídeo que eu vou falar sobre, né, produto digital e tal, mas eu vou divulgar um pouco essa pesquisa, e aí eu pedi algumas referências para o ChatGPT de título. Eu não lembro exatamente o que veio, como que veio, assim, eu não consigo lembrar especificamente, estou até tentando lembrar aqui, Uhum, mas eu lembro que vieram alguns títulos que eu não gostei, e aí que eu tive que contornar e falar de novo, porque às vezes, né, e até, sei lá, às vezes, como eu falei, né, às vezes dá até um pouco mais de contexto, relembrar, porque às vezes o GPT, ele esquece as coisas, né, uhum, tipo, sim. tem memória curta. E aí, eu, por exemplo, acho que eu recolei eu tenho uma frase do meu posicionamento que me ajuda também a explicar um pouco, às vezes, pro chat GPT o que eu quero, e aí eu peguei, copiei e colei, e aí acho que veio alguma coisa melhor, né? Eu ainda não sei se eu vou usar esse título, mas é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu faço, mas eu não consigo pensar em algum, consegui pensar agora nesse, né, que é o tema que eu falei para você, mas Uhum. eu não consigo pensar em outros casos que aconteceram no passado, assim. Tranquilo. E me conta um pouco Não assim. sei se ajuda esse exemplo. Ajuda, ajuda sim, perfeito. E com relação ao o vídeo em si, o que que significa dar certo para você? Que tipo de resultado que quando você olha, você fala assim, isso deu certo. Eu acho que, para mim, o que eu acho mais interessante, na verdade, são os comentários. Você tem bastante comentário positivo. Teve um vídeo que eu fiz, por exemplo, que deu bastante comentário positivo, das pessoas um pouco contando um pouco a história de vida delas. Isso eu acho muito legal para criar comunidade mesmo. Mas aí acabo olhando para visualizações também. E uma coisa que eu estou começando a olhar mais é a questão da retenção também, né? Porque a visualização em si não significa, né, algumas coisas, mas não é tudo, né? Acho que é legal, tipo, você conseguir atrair a pessoa para clicar no seu vídeo, né? E daí já tem a visualização, mas também conseguir retê-la um pouco mais. Então, o meu objetivo agora é tentar melhorar um pouco essa questão da retenção. Mas para mim, acho que o principal são os comentários, os tipos de comentários, e depois acho que visualizações, e agora vou começar a entrar um pouco mais nessa parte da retenção. Legal. Durante o processo de criação do vídeo, você sabe em média quanto tempo você gasta assim nas etapas? Tipo, na ideação eu gasto X minutos, no roteiro X, gravação, publicação. Mais ou menos, eu acho que na ideação é relativamente rápido, né? Porque acho que às Uhum. vezes vem assim de comentário coisas que eu já iria fazer, por exemplo, ler os comentários já iria fazer. Então, às vezes me dá uma ideia meio que rápida, assim. Às vezes, quando eu tô sem ideia nenhuma aí, demora um pouco mais, mas assim, em média, eu diria, sei lá, uns 20 minutos, mais ou menos. O que deveria demorar um pouco mais para principalmente pensar em título e thumbnail. Eu acho que eu deveria passar um pouco mais de tempo. Sim, É, desculpa, né? não, pode falar. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, Eu então, ia, acho que voltando, né? Eu acho.
Pode falar. Alô, Ítalo? Ah, tá. Então, eu acho que eu falei esses 20 minutos, mas esses 20 minutos acho que é para ter a ideia mesmo. Depois eu acho que eu perco talvez mais uns 20 minutos aí pensando no título e na thumbnail, e isso daí eu queria pensar um pouco mais, queria demorar um pouco mais, porque é uma das partes mais importantes, né? Você não clica, não tem nem como melhorar a retenção, se não tem pessoa assistindo. É, e depois eu acho que para fazer o roteiro, eu acho que eu demoro mais ou menos aí 1 hora, eu acho. 1 hora e meia, dependendo da complexidade do roteiro. E depois, para gravar em si, eu acho que ainda estou pegando jeito também. Eu gravo muitas vezes, às vezes a mesma coisa, então eu demoro 1 hora e pouquinho também para gravar um vídeo de, sei lá, de 15 a 20 minutos. Então demora bastante, assim. E para editar eu demoro muito, eu acho. Acho que demora umas 3 horas, assim, para editar. Acho que até porque tem bastante coisa, né? Se eu gravo quase 1 hora, se eu gravo, sei lá, dá quase 1 hora total, 40 minutos, para reduzir para um vídeo de 15, 20 minutos, então acho que por isso que eu demoro muito tempo. Acho que eu ainda preciso ver um pouco alguma coisa nesse meu processo aí para me ajudar a fazer a edição um pouco mais rápida. Mas é mais Legal. ou menos isso. Acho que é por isso que eu te falei que a edição é o meu principal ponto aí, porque me toma muito tempo. Me fala um pouco que você falou que ah, quando você já tem as ideias anotadas, isso na parte da ideação flui um pouco melhor, mas quando não tem ideia, o que que você faz? Aí eu tento buscar no YouTube mesmo. Eu acho que não cheguei, ou no GPT, né? Tento trocar ideia com o GPT, para ver de ideias, falo um pouco dos vídeos que eu fiz, os últimos vídeos, coloco lá meu posicionamento, falo mais ou menos o que. Mas é difícil isso acontecer, porque como eu tenho um backlog, não tem bastante, mas tem, né, alguns vídeos mais para o futuro, assim, então é um pouco difícil não ter ideias, assim. E como eu revisito também de tempos em tempos, às vezes vira e mexe eu adiciono alguma coisa, tiro alguma coisa. Então, eu acho que a parte de ter ideias em si, pelo menos por enquanto, ainda não está sendo uma dor muito grande. Mas, é, mas eu acho que acho que nos poucos vezes que aconteceu, acho que é isso. Acho que é procurar no YouTube, procurar tentar bater um papo com o GPT, para ter algumas ideias extras. E acho que isso, assim, se não veio já de forma natural, como eu falei, né, consumindo outro Uhum. tipo de conteúdo, ou sei lá, de alguma conversa, ou sei lá, de comentário, essas coisas, se não veio já de forma natural, acho que é mais ou menos assim que eu faço. Vamos fazer um exercício, por exemplo, quando isso aconteceu pelo menos uma vez, né, de estar um backlog Sim, meio vazio e você precisar dar uma pesquisada, elaborar. Se você fosse sim. colocar em minutos, quanto tempo isso levou, mais ou menos? Para fazer a conversa, essas coisas, com o GPT, Isso, essas coisas, isso. acho que uns 45 minutos, 1 hora, mais ou menos. E dentro do processo inteiro, desde a ideia até a publicação, o que que foi mais fácil e o que que foi mais difícil? Eu acho que o que foi mais fácil talvez tenha sido a ideia mesmo, porque como, né, eu falei, né, como eu acabo consumindo bastante conteúdo já, eu acho que a ideia não é tão difícil, como eu falei, né, eu acho que tem mais coisas para melhorar no sentido, principalmente do envelopar o vídeo, mas a ideia em si, acho que talvez seja mais fácil. E a mais difícil, em relação a tempo que perde, se for em relação a tempo que perde, é com certeza a edição, mas eu acho que se for que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, que eu acho que eu tenho que melhorar, eu acho que é principalmente a questão, da de gravar, eu acho. Porque, né, como eu falei, né, eu gravo várias vezes a mesma coisa até eu aceitar que tá bom. Então eu acho que talvez tentar perder um pouco de tempo com isso, mas falando aqui, pensando aqui enquanto eu estava te respondendo,
também me veio um pouco do roteiro, assim, às vezes. De pensar como falar da melhor forma, assim, principalmente a introdução, assim, que eu acho que ela é bem chave, né, para pessoa querer ficar no seu vídeo. Então eu acho que também precisa de uma melhora aí, até por isso que eu falei que eu estou estudando um pouco mais essa questão de retenção, introdução e tal, que eu acho que é bem importante. Mas se eu tivesse que colocar só uma de cada lado, uma fácil e uma difícil, acho que a fácil, acho que eu colocaria a parte de ter ideias, pelo menos no meu caso, ainda não me deu muitas dores, por enquanto, talvez isso chegue. E a mais difícil, eu acho que seria a questão de gravar, que não considerando horas, né, porque editar é fácil, só que toma muito tempo, né, pelo menos Sim, para mim. sim. A edição sempre toma um tempo absurdo, né? E É, tu já chegou, nossa. já chegou a travar ou desistir em algum momento, assim? Eu acho que não, é que eu cheguei a reduzir. Eu comecei em outubro, do ano passado, e aí tiveram alguns períodos que eu reduzi, mas eu acho que eu nunca parei, assim, eu acho que eu deixei, acho que tá bem claro na minha cabeça que eu quero tentar fazer dar certo, então eu vou me dar pelo menos esse ano aí para ver onde vai dar, e aí dependendo de onde der, eu continuo ou não. Se tiver muito ruim, aí talvez eu pare, mas eu não pensei em parar. Ele evoluiu, né, mas talvez isso seja natural, é, mas assim, sempre em temas relacionados, assim, mas são, acho que evoluções naturais que acompanham até mesmo a minha evolução como produtora de conteúdo, então, que a ideia também não é, não é assim, ser uma influenciadora, né, a ideia principal é mais ou menos o que o Jonas fala lá, que eu tenho um pouco de vontade de construir minha marca pessoal mesmo, em torno disso, e criar uma empresa em torno dessa marca pessoal, e não almejo ser, tipo, uma influenciadora propriamente dita, que só vive disso, é criar uma empresa mesmo propriamente dita, em marca com base na minha marca pessoal. Entendi. E você comentou aí que você diminuiu. No caso, esse diminuiu seria a frequência. Isso, exato. Aham. E Mas, é... mas sempre postando. Ah, desculpa, perdão. Não, não, pode continuar. Só ia estender um pouco para entender um pouco essa questão de você começou com uma frequência mais alta, depois diminuiu. O que é que te fez diminuir essa frequência? Eu acho que tempo. É, porque tinha em alguns momentos que eu não estava conseguindo fazer 2 vídeos por semana. E também eu acho que talvez um pouco de, entre aspas, falta de direcionamento. Acho que eu não estava gostando tanto do caminho que estava indo o canal. E aí repensar, assim, acho que eu precisava de um tempo para repensar. É por isso que eu reduzi a quantidade de vídeos, para também não fazer muito em uma linha que eu não ia querer continuar. E aí eu acabei reduzindo. Acho que são 2 pontos, eu acho que tempo e essa questão de direcionamento, eu acho. A questão do direcionamento seria tipo algo que está perdendo a sua essência, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que, para onde eu quero levar o canal, assim, o que faz sentido, porque, assim, para mim tem que ter um porquê do que tá fazendo também, assim, né. Sim, tem um propósito, né? Exato, então eu acho que eu venho desde de outubro, né, esses 4 meses aí, evoluindo, e acho que é um pouco natural, assim, em relação ao que eu quero falar, assim, eu comecei um pouco mais generalista na parte, sei lá, de autodesenvolvimento e tal, mas que não tem muito a ver com o que eu quero construir, daí eu meio que transformei e comecei a entrar um pouco nessa parte de trabalho digital, de escolhas de vida, um pouco assim, e eu aqui é refinando mesmo, assim, eu acho. Uhum, legal. E me conta um pouquinho assim, ah, da fase depois que quer dizer, você escolhe título e descrição antes ou depois da gravação? O título eu tento escolher antes, normalmente, tem vezes que eu não tenho o título antes, mas, idealmente eu quero
eu quero me forçar a cada vez mais escolher o título e pelo menos a ideia, um esboço, pelo menos, por exemplo, sei lá, que emoção que eu quero mostrar na thumbnail e qual frase que eu vou usar na thumbnail, por exemplo, eu quero que já esteja pronto antes. Então, algumas vezes eu consigo fazer isso, algumas vezes eu não tenho ideia do que fazer, eu deixo para depois, mas eu sei que é importante que a gente faça antes, até para direcionar o vídeo um pouco para onde vai o título e a thumbnail. Legal. E como que você faz as thumbnails hoje? Uso o Canva, é bem simples, com uma foto minha, que daí eu quero, sei lá, mostrar uma emoção X, dependendo do título do vídeo, e normalmente no mesmo lugar que eu tô, até por isso que eu não consigo fazer a thumbnail antes, mas eu quero pelo menos, né, a ideia da thumbnail, mas a ideia é que eu esteja no mesmo cenário que eu vou gravar o vídeo, e mostrando como é que se diz? A emoção, né? Então, são fotos, e às vezes até eu esqueço, né? Às vezes eu não tenho a thumbnail, ou às vezes eu esqueço de tirar a foto, e aí quando eu vou editar, que eu falo, putz, esqueci, aí eu tenho que pegar só uma captura do vídeo e usar ela mesma, mas é bem simples. Então, é uma foto, e eu coloco no Canva, tenho lá a minha fontezinha que eu já uso, com a cor que eu já uso, mantenho a mesma e dou uma retocada na foto para ela ficar um pouco mais, sei lá, um pouco menos apagada, ou, sei lá, dar um pouco mais de cor, assim, uma editada rápida, mas é bem fácil, bem rápida, eu não faço thumbnails muito elaboradas, não. Hoje você não usa IA para as thumbnails. Não, só Canva mesmo, eu mesma faço. Eu tô vendo aqui, você sempre usa branco com amarelo, né? Nas letrinhas ali. Aham, eu tento usar sempre as mesmas cores, a mesma fonte, tipo, bem simples, assim, dou Uhum. uma retocada na foto e pronto. E esses textos aqui da thumbnail, é você que escolhe? Você já tinha feito um brainstorming com o GPT? Eu escolho já, ou, né, ou como eu disse, ou faz parte da mesma referência, assim, né, se eu já tenho alguma referência, eu tento pensar um pouco antes, mas faz parte desse brainstorming aí, de fazer tudo no contexto, assim, né, para mim é Uhum. o título junto com o título, né, do vídeo em si, mais a thumbnail junto com o título da thumbnail, assim. Faz Entendi. parte desse brainstorming. E os títulos, o que que é um bom título para você? Por exemplo, o último vídeo aqui que eu tô olhando para ele tem aqui, qual trabalho digital escolher? Você está pensando errado. O que que te fez escolher esse título aqui? E, sei lá, explica um pouquinho desse processo. Nesse daí em específico, foi porque acho que duas perguntas que eu mais recebo, eh, tanto, né, no Instagram quanto no YouTube, é das pessoas falando: "Ah, adoraria, tipo, ter uma vida um pouco mais flexível, ou ser nômade digital, ou qualquer coisa do tipo, mas eu não sei nem por onde começar". Então, faz parte de alguns vídeos que eu tô tentando criar para até ajudar as pessoas a saberem por onde começar. Daí eu falei: "Vou fazer uma pergunta que é a pergunta que as pessoas fazem, né, qual trabalho digital escolher". E o "Você tá pensando errado", eu acho que é para dar um pouco mais de emoção, talvez, para gerar um pouco mais de curiosidade, talvez, Legal. pra Para o acho pessoal que mais clicar, nesse né? acho que mais nesse sentido, assim. Legal, tem bastante engajamento aqui nos teus vídeos. Isso é legal. Então, alguns vídeos com mais visualização, outro com menos, claro, mas essa parte de até por isso que eu falei, dos comentários, daqui para mim eu acho que é mais importante até do que visualização, porque é um sinal, na minha opinião, de que está criando uma certa comunidade, assim, né, uma audiência um Uhum. pouco mais engajada, que, né, gostou do seu conteúdo. Claro, né, às vezes a gente vai ter também pessoas que não vão concordar e que não vão gostar do conteúdo, que é normal, né, eu acho que principalmente na internet, contanto que seja uma porcentagem bem pequena, mas eu acho que para mim a parte dos comentários, de ter comentários, positivos, falando que foi útil e tal, acho que já gera um pouco é o que eu quero, assim, acho que eu prefiro qualidade do que quantidade, tanto de Perfeito. inscritos como visualização, tudo.
Perfeito. Em algum desses processos entre ideação e publicação, tu fica em dúvida em algum momento? Isso, sei lá, sobe teu nível de estresse, alguma coisa nesse sentido? Por estar em dúvida ou indecisa por alguma coisa? Acho que não. É, às vezes eu fico em dúvida, às vezes sim, claro, mas de subir o nível de estresse, acho que não necessariamente. Aí a gente tenta bater um papo um pouco mais, né, profundo com o GPT e tenta achar alguma coisa. Né, pede para o GPT de fazer perguntas, sei lá, tenta passar um pouco mais de tempo falando com o GPT ou procurando mais coisa, mas eu acho que não aumenta o meu nível de estresse, só me toma mais tempo, mas Sim. mas acho que não aumenta não. Algum tipo de perrengue no sentido de, caramba, eu não sei disso, agora eu vou ter que estudar e tira o foco um pouquinho ali na hora de estar fazendo a produção para ter que estudar uma coisa nova e perde um tempo maior? Eu acho que no meio da produção não, mas esses dias eu, né, como eu comentei, eu estava estudando bastante essa parte de retenção, porque acho que é uma coisa que, nos meus vídeos ainda eu vejo que, tipo, eu perco bastante gente no meio do caminho, assim, eu queria aumentar um pouco isso. Então eu perdi um pouco de tempo vendo outros vídeos no pessoal da gringa lá que eu gosto, para me dar dicas de retenção, e até inclusive bateu com o dia que eu vi, uma das aulas do Jonas lá do Substack, que ele falou sobre 3 vídeos, eu acho, que também falam um pouco sobre storytelling e tal, que também assisti esses vídeos, também me ajudaram um pouco. Então eu acho que acho que mais nesse sentido, assim, se eu sinto alguma necessidade de isso aqui não está indo legal, nesse caso, por exemplo, a retenção, eu vou parar para estudar, porque eu acho que, né, ficar Uhum, batendo na mesma importante. tecla, se, né, é melhor você saber o que que você pode fazer para melhorar pelo menos um pouquinho cada vídeo, do que você continuar fazendo a mesma coisa e não evoluir, né, nesse sentido. Entendi. Se alguma coisa der errado e você ficar sem publicar os vídeos durante um mês, você acha que pode dar errado assim? Eu não gostaria, né, porque dizem que eu não sei, mas dizem que se você não manter pelo menos uma frequência mínima, assim, eh principalmente na etapa que eu tô, que ainda é um canal muito pequeno, eu acho que não sei se perde tração, não sei, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido. Eu quero tentar, pelo menos ao longo desse ano aí, manter meus 2 vídeos por semana e depois, né, mais para o final do ano aí eu quero fazer um só por semana, porque é uma coisa que demanda muito tempo, né, e aí eu espero que daqui até o final do ano eu já tenha mais coisas da empresa para fazer e não só ficar, fazendo vídeo, mas, eu acho que é isso, assim, eu acho que talvez o medo seria de perder tração, eu acho. Legal. E já chegou a atrasar alguma vez o vídeo? Se atrasa, aí eu passo ao invés de fazer 2 vídeos, eu faço um só. Tipo, eu falo: "Tá bom, não vou também, me estressar muito, assim, porque tenho outras coisas para fazer também meu foco é o YouTube, tipo, então eu tento o máximo que eu posso fazer duas vezes por semana, mas tem semana que não dá, então aí eu acabo fazendo um só. Se atrasa, eu falo: "Não, tá bom, vou transferir esse vídeo aqui para o meio da semana, vai ser um só essa semana e paciência, semana que vem a gente volta de novo aos 2". Legal. E você costuma fazer, tipo, estoque de vídeo? Tipo, gravar 4, 6 vídeos pra frente e deixar agendado assim, não? Não, eu deixo agendado, por exemplo, essa semana eu já tenho os 2 agendados dessa semana, que normalmente eu posto de quarta e domingo. E aí durante essa semana eu tô construindo para a semana que vem, mas de backlog de muito tempo, assim, não. Só no final do ano, que daí eu como, né, eu tirei uns diazinhos também, eu deixei um por semana, e aí eu já deixei, tipo, postado, tipo, acho que uns 4 já, mas normalmente eu não faço. Eu
Legal. Eu sei que ajudaria, mas eu acho que eu não conseguiria, hoje em dia eu não consigo absorver mais do que 2 vídeos na minha semana, assim, já me toma bastante tempo, eu não consigo com as outras coisas que eu tenho para fazer, eu não consigo colocar mais do que 2 vídeos para fazer um backlog. Talvez mais para frente, quando eu parar de viajar também, talvez eu consiga fazer um pouco mais, mas por enquanto ainda não. Hoje na semana você gasta quanto tempo assim? Umas 10 horas para os 2 vídeos? Acho que um pouco menos, umas 8, acho, eu diria, no total. Acho que por aí, em média, assim, umas 8 horas dos 2, assim, distribuídas ao longo da semana, né? Como eu falei, eu tento fazer meio que um pouquinho por dia. Então, um dia eu faço roteiro, até para não pesar muito e conseguir fazer as outras coisas, né? Um dia eu faço roteiro, outro dia eu vou gravar e outro dia eu deixo. Normalmente eu deixo para o final de semana a edição, porque não dá tempo de fazer durante a semana. Então eu tento colocar entre outras coisas, né, sei lá, entre o tempo livre, sei lá, pegar uma manhã no sábado para fazer, para editar um vídeo, já deixar postado e depois, sei lá, no domingo, mais para o final do domingo, por exemplo, se eu não for fazer nada, aí eu também faço um outro. Então eu tento dividir um pouco Legal. durante a semana para absorver e não ficar muito pesado também. Além do tempo, isso te custa mais alguma coisa? Alguma Não, coisa hoje em dia, financeira? Oportunidade? eh acho que não, porque eu reduzi um pouco, eu faço freelancer também, né, eu reduzi os meus projetos de freelancer, então acho que teoricamente, né, poderia ser tempo que eu estava usando para freelancer, mas, eu acho que não no sentido de que eu quero tentar fazer construir uma empresa, então até por isso que eu tomei a decisão de reduzir, o freelancer, mas custo em si, eu não tenho, eu uso tudo gratuito por enquanto, até para editar, por exemplo, eu uso o CapCut gratuito, o GPT também eu uso o gratuito. Por enquanto eu ainda não tenho o Notion também, é sem custo, então eu tento fazer sem custo, e aí a partir do momento que crescer um pouco e tiver, que eu ainda estou em eminência de monetizar, mas ainda não estou monetizada também, então quando começar a entrar um dinheiro, talvez eu invista um pouco mais em algumas ferramentas pagas, mas por enquanto eu não queria ter que pagar por isso por enquanto. E acho que está funcionando bem com as ferramentas gratuitas que eu tenho por enquanto, e depois a gente vai ajustando quando entrar um pouco mais de caixa do YouTube mesmo. Legal. E o que que você gostaria que fosse mais simples ou rápido dentro de todo o processo? Ah, com certeza edição, até por isso que eu falei, assim que der, né, que tiver entrando um caixa maior de YouTube mesmo, eu acho que eu quero, eh, deixar para pedir chamar alguém para me ajudar, né, na parte de edição. Eu acho que principalmente isso, assim, a parte de edição, e eu acho que depois deixar um pouco mais fluido também o processo de uma maneira geral. Eu acho que ainda tem como reduzir um pouco mais, tanto a parte ideação junto com a ideia de thumbnail, de título, assim, eu acho que, tem que aumentar um pouco, mas eu acho que tanto roteiro, quanto principalmente a gravação. Eu acho que principalmente a gravação, acho que tem, espaço para diminuir o tempo que eu gasto, então eu acho que seria mais ou menos isso, assim, eu acho que edição, deixar pedir para alguém me ajudar, e acho que principalmente depois da edição, eu acho que a questão da gravação, eu acho, para reduzir. Legal. Bom, Tássia, eu acho que eu fiz bastante pergunta e eu vou falar um pouco do que eu estou pensando aqui, tá? Você falou que o seu canal é pequeno, Aham, mas eu acho bastante grande, porque eu tenho um canal também, comecei a produzir, mas eu só tenho aham. 200 e um pouquinho de inscritos ali. Meu canal é Eu voltado ta mais para o público mais técnico, assim, sabe? Aham, aham. E só para te falar que eu estava com 200 e pouco até 2 meses atrás, assim, então ele deu uma atração grande nos últimos tempos, às vezes vem do nada, assim, do nada não, né, faz parte do trabalho, assim, Uhum, certeza. mas é, Mas realmente, desculpa. 2 meses com atração, assim, que 1.000 basicamente, né? De 200 É, para 1.000, e quanto hoje? 1.500, né?
É. É muito mais que 1.000, né? 1.200, 1.300. Legal a Aham. atração. E aí, qual que é a minha ideia aqui, tá? Eu tô falando com várias pessoas que são criadores de conteúdo no YouTube, inclusive eu, né, que faço parte desse grupo que estou criando. E aí eu senti a Aham. necessidade de acelerar um pouco o processo, porque eu também tinha ou tenho ainda essas dificuldades de gravação, elaboração de título, thumbnail, descrição. E tudo isso consome um tempo. A minha ideia é que o ser humano ele tem que ficar com a parte mais criativa da coisa e ter Uhum. assistentes para fazer essas coisas um pouquinho mais chatas, né? Fazer pesquisa, trazer sugestões das coisas sem que a gente gaste muito tempo. E daí eu tô conversando com as pessoas porque eu tô querendo criar uma plataforma, porque o meu background é de programação, né? Trabalho com Uhum. desenvolvimento de software Legal. há mais de 17 anos, e aí Caramba. já criei algumas empresas, e aí É agora bom eu comecei saber, a hein? criar conteúdo, pois é, comecei a criar conteúdo, e eu tô sentindo essa dificuldade, e eu tô Uhum. investigando se tem mais pessoas com o mesmo problema, para ver se a gente faz um piloto de alguma coisa para que ajude realmente nessas etapas, que é a etapa de thumbnail, título, descrição, e até a parte de Uhum. ideação, referências, né, e etc. Mas uma forma que não perca a personalidade do canal, né? Porque eu acho que a personalidade e a identidade é uma das coisas mais importantes, porque senão você tira o fator humano da Com coisa certeza. e Aham. acaba sendo uma coisa só para, vamos dizer, ganhar views ou ganhar engajamento. Mas quando, na verdade, quando você olha o objetivo por trás é que você quer entregar um pouquinho do teu conhecimento, um pouquinho do teu valor para as Uhum. pessoas, ou inspirar, né, de alguma maneira. E em troca Uhum. disso, você tem um engajamento, tem um valor financeiro. Sim, Então, exato. Aham. basicamente, a ideia aqui é ter um copiloto para a criação de conteúdo, tá? E aí isso Uhum. inclui a parte do YouTube e também o pessoal, hoje se fala muito em reciclagem de conteúdo, né? Então, você tem um vídeo, Sim. você quer reciclar esse conteúdo num Substack, quer reciclar no LinkedIn, e aí a gente está pensando em algo nesse cenário, tá? Legal. Ah, Uhum. deixa eu ver o que mais. Basicamente isso, eu vejo que isso é um problema bem comum, assim, Sim. nas pessoas com quem eu conversei. Obviamente, a parte de edição, ela é um pouco mais complexa e unânime, todo mundo tem ali um problema na parte de edição, com essas pessoas que eu Não tô conversei. sozinha. Não, tá não. Mas eu vou te dar uma dica que eu acho que pode te ajudar, tá? Ah, legal. Eu, Aham. eu conheci um cara chamado. Vou até pegar o nome dele direito aqui, cara. É o cara do Auto Hack. O nome dele é Ricardo Marques. Vê se tem algum vídeo no YouTube. Vou até anotar aqui, Ricardo Marques. Ele dá algumas dicas de gravação, tá? E ele tem um curso lá de gravação. Não sei qual o programa que você usa. Se você usa OBS ou usa algum outro programa. Ah, para Qual- gravar quando vai falar da, como é que chama? Quando vai mostrar a tela? Isso. É OBS, eu uso OBS. E aí ele tem tipo um treinamento, é até barato, R$ 97. E tem uma frase que me marcou Uhum. bastante. Nos primeiros vídeos dele lá, das primeiras aulas, ele fala assim: quando você vai conversar com uma pessoa, você não fica recortando o vídeo ou pausando para corrigir alguma coisa. Você Aham. simplesmente fala que errou e começa a falar novamente. Porque ele fala assim, Sim. que quando você começa a editar e tirar muitos desses elementos, você meio que tira o elemento de conexão com as pessoas. Porque fica um vídeo como se fosse perfeitinho e tira essa conexão. E essa conexão é importante, tá? E aí eu meio que É uma tô. boa. Já é a terceira pessoa que fala sobre essa questão de gastar muito tempo em edição, fazendo recortes, etc. E talvez seja só um preciosismo. Eu também tinha isso, tá? E eu comecei a me forçar para não fazer tanto isso, porque realmente consome muito tempo
e às vezes você tira o elemento de conexão com as pessoas. É um E bom aí eu ponto. vou deixar essa dica aí para você. Eu vou mandar o link aqui para você. Ah, legal. Ah, obrigada. Eu acho que é uma dica, assim, tem me ajudado bastante. Eu acho que pode ajudar você também. E Ah, como você usa o obrigada. OBS, Eu, aham. eu ia falar que como ele usa OBS para ensinar, ele tem algumas dicas legais assim do OBS, que você, tipo, ele tem umas animações que você pode colocar no OBS e aí com os atalhos do teclado, você exibe, tipo, exibir o LinkedIn, ou exibir um deixa o like, comenta aí, sem que você vá para a etapa de edição, é meio que em tempo real, sabe? E isso poupa bastante tempo. Eu não Aham. sei se Ah, você legal. consegue ver minha tela, mas eu posso até te mostrar. Vou mostrar rapidinho aqui, que eu achei o máximo essa dica e eu compartilho com quem tá aí no mesmo. Compartilhar rapidinho, tá? Tá, Ó, não sei se você tá vendo minha tela. eu tô vendo, sim. Aqui no OBS, aí, isso aqui já é tipo, ele tem um pacote lá de cenários que ele vende, e aí você configura aqui e, por exemplo, o LinkedIn. Se eu apertar um atalho aqui e começar a gravar, vou começar a gravar aqui, daí eu aperto um atalho do LinkedIn. Aí o LinkedIn aparece aqui como animação, sabe? E Ah, que aí isso legal. não precisa ir para a edição para colocar isso. Ou então, por exemplo, um deixa o like. Eu posso aqui, ó, se inscreva, aí aparece a animação. E aí quando a gente vai abrir esse vídeo, por exemplo, eu vou te mostrar. Vou abrir o vídeo aqui. Nossa, não tinha ideia que dava para fazer isso. Para mim era só Aí para dividir a tela. eu também não sabia, eu descobri nesse curso. Que legal. Isso é super útil. Muito útil, cara. Ó, eu economizei um tempão só de não ter que ir para edição para estar fazendo essas coisas. Caramba. Nossa, muito bom. Obrigada pela dica aí. Ah, imagina. Ó, vou te mostrar o vídeo como é que ficou. Esse aqui. Ó, você tá conseguindo ver, né? Tô. Apertar, aí vai aparecer aqui. Aparece Ah, como se legal. fosse uma edição profissional. Aí depois aperta o É, outro como se atalho e você tivesse aparece um. colocado, né? Exato. Poxa, isso economizou um tempo pra caramba. Isso aí você só. A única coisa que você vai precisar fazer é, tipo, se adaptar aos atalhos e se acostumar, assim, no tempo que você vai falar, você apertar também o atalho e daí aparece. Pô, isso economiza um Sim. tempo. Mas, Nossa, Tássia, era isso. Eu muito não bom. quero. Gostei. Tá? Maravilha. Não quero tomar muito teu tempo. Ainda estou fazendo pesquisa com as pessoas, tá? Mas a ideia é chamar depois Uhum. algumas pessoas para participar de um piloto, para fazer testes e a gente fazer uma interação com o feedback, para ver se funciona, se Tá ajuda em bom. alguma coisa, se reduz o tempo de criação, se acelera de alguma maneira. Tá bom? Tá bom. Você Pode toparia participar de um processo contar desse? comigo. Espero que. Eu acho que sim. Acho que teria que avaliar depois, quando você for fazer, você me fala, dependendo de quanto tempo for levar e tal. Mas a princípio eu acho que sim. Acho que pode ser uma coisa interessante, sim, de fazer, sim. Acho que eu toparia, sim. Ah, bacana. Então é isso, Tassi. Muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço demais aí, tá? Foi muito Imagina, esclarecedor. espero que tenha ajudado aí um pouco. Ajudou bastante. É Ajudou isso. bastante. Legal. Legal, gostei da ideia. E é bem. Que é uma dor mesmo, né? Você Sim, tá fazendo da forma que eu quero fazer também, assim, no sentido de conversar com as pessoas e ter um pouco mais de feedback, assim, antes de criar alguma coisa, sabe? Acho que fica mais verdadeiro, vamos dizer assim. com Então, certeza. Se eu puder te recomendar parabéns aí também pelo, mais pelo uma trabalho. coisa, vou te recomendar mais uma coisa, tá? Que inclusive, é um processo que eu estou fazendo nessas entrevistas, estou aprendendo também, tá? Mas é um livro. Você gosta de ler?
Gosto, aham. Ó, tem um livro chamado O Teste da Mãe. Tô te mandando o link Teste da aqui. mãe? Isso. Vou te mandar o link aqui, vou te mandar no WhatsApp também para ficar mais fácil, tá? Tá. Esse livro basicamente é assim: é como conversar com clientes e descobrir se sua ideia é boa, mesmo com todos mentindo para você. E aí Ah, ele, legal. ele vai te ensinar ali algumas dicas para você conversar com as pessoas e descobrir se a tua ideia é boa, se vale a pena investir em alguma coisa. Que às vezes a gente faz algumas perguntas para as pessoas e a gente acaba enviesando a opinião delas com a nossa pergunta. Sim. Então é importante você saber fazer Aham. pergunta. Por isso que eu não falei do projeto no início da nossa conversa, que senão poderia estar enviesando aqui as tuas respostas. Ah, sim. Não, sim, total. É, faz parte da pesquisa de mercado, porque também da forma que você pergunta as coisas, igual você falou, pode ter uma resposta diferente, né? Sim, sim. Legal, gostei, vou dar uma olhada nesse livro aí. Obrigada pela dica. Imagina. Então é isso, Tassi. Muito obrigado. Desejo no caso seu aí, bom dia, né? Aham. E qualquer coisa eu estou à disposição ali, tá? Obrigada, Ítalo. E boa noite aí pra você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.